Gente, eu vou aproveitar que o Edu, meu maquiador, ele não chegou ainda e vou dando aqui uma adiantada na pele. Vou passar o protetor. Oi, amiga. Oi, tudo bem? Amiga, tu tá passando o protetor todo errado. Como assim? Amiga, tem que passar em todas as extremidades, inclusive nas orelhas. Na orelha? É. Eita. É. Tá vendo, gente? Tem um monte de erro que a gente comete ao passar o filtro solar que a gente nem sabe. E por conta do Dezembro Laranja, a gente vai falar sobre isso e muito mais agora. Pois é, chegamos no mês do Dezembro Laranja, que é o mês da campanha que busca conscientizar as pessoas sobre a prevenção do câncer de pele, que esse é o câncer mais comum no Brasil e no mundo. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é a Monique Cortez, que é dermatologista. Monique, é realmente muito comum o câncer de pele, né? Sim, Bruno, o câncer de pele ele corresponde a cerca de 33% dos diagnósticos de câncer no Brasil. E o que é o câncer de pele? Explica um pouquinho. Bom, o câncer de pele é um crescimento anormal de algumas camadas de célula que compõem a pele. E é esse tipo de célula que vai definir o tipo do câncer de pele, seja por radiação solar ou por alguma tendência genética associada a também um fator externo. As camadas da célula, seja as mais profundas, ou então as mais superficiais, elas começam a se desenvolver aleatoriamente e assim o câncer nasce. Sim, e quais são os fatores de risco? Bom, o principal fator de risco é a exposição solar. Tanto dos cânceres de pele não melanoma, que são os mais comuns, como dos cânceres de pele melanoma. Mas também a predisposição genética e alguns outros fatores. E qual que é a diferença entre o melanoma e o não melanoma? O câncer melanoma, ele é uma proliferação exagerada da célula que dá a cor da nossa pele, que são os melanócitos. E os outros tipos, que são mais de um, que são os cânceres de pele não melanoma, eles vêm de outras camadas da pele. E qual que é o mais grave? Bom, o mais grave, e ainda bem que é o mais raro, é o melanoma. Só que ambos, com diagnóstico precoce, eles aumentam muito mais as chances de cura. Daí essa importância dessa conscientização vão ter uma sobrevida e uma qualidade de vida cada vez melhor. E quais são os sintomas aí de alerta que a gente tem que ficar atento? Bom, eu sempre converso com os pacientes, caso você sinta alguma lesão que está ficando um pouquinho diferente, ou uma lesão que está com uma cicatrização ruim, um ferimento que não cicatriza, ou então se você tem alguma pinta que você percebe que está crescendo, que está ficando com um formato diferenciado, ou então que está causando um sintoma que não causava antes. Claro que o ideal é a prevenção. A recomendação é que você vá ao médico dermatologista pelo menos uma vez ao ano, para que a gente, com a nossa visão clínica diferenciada, faça até um exame chamado dermatoscopia, a gente consiga avaliar os teus sinais de uma forma direcionada para conseguir fazer esse diagnóstico precoce. Sim. Além de ir ao dermatologista uma vez por ano, o que a gente pode fazer em casa em relação ao protetor solar? Vamos explicar um pouquinho, porque tem gente que tem dúvida, né? Ai, tá sol, eu passo protetor, não tá, não precisa. Então vamos fazer aí um panorama dessa prevenção. Eu achei essa sua colocação perfeita. A radiação UV, ela geralmente é constante durante o dia e o clima, ele não altera muito isso aí. Então, a gente precisa passar protetor como um hábito, seja em dias de chuva, seja em dias de sol. Claro que se você vai fazer um esporte ao ar livre, se você vai ter muito contato com água, então aí você precisa intensificar os seus cuidados com protetor solar, principalmente nos horários entre 10 e as 16 horas, que a radiação UV está maior, principalmente a UVB, mas também sempre durante o dia, independente do clima, independente de estar chovendo ou não. Eu fico brincando, dizendo que o sol, ele não entende se a gente está tomando sol porque está se divertindo ou está trabalhando. Ele vai estar agindo sobre a nossa pele. E a gente tem que cuidar sempre. Sim. Muita gente tem dúvida em relação à quantidade do protetor. Eu gosto de uma dica que ela é mais prática e a SBD também gosta de dar essa dica. Então, na verdade, a dica é dela e eu adoto para mim. Que é, você usa uma colher de chá no rosto e distribui 3 colheres, mais de sopa, no corpo. Claro que a gente tem que adotar, por exemplo, uma pessoa alta, mais forte, Sim. ela tem que aumentar, mas nunca menos. E lembrando da frequência da reaplicação.
Sim. Protetor não dura uma vida, então a gente tem que ter esse hábito de reaplicar. Mesmo no dia a dia, sem a gente estar na praia ou na piscina, precisa reaplicar o do rosto, que a gente passa de manhã fazendo a skincare? Com certeza. O protetor, principalmente os químicos, eles têm um tempo de degradação, então ele não fica agindo durante muito tempo após aquele prazo que, inclusive, ele dá lá no rótulo. Então, a gente precisa, sim, reaplicar, pelo menos de manhã, quando acordar, e ao meio-dia, reaplique. Caso você vá se expor ao sol à tarde, sair e ir para um ambiente aberto, também é importante essa reaplicação. Se eu tô maquiada, eu posso passar por cima da maquiagem? Pode passar sem problema. Uma dica que eu dou às vezes é assim, dá uma limpada com água micelar para você não ficar com aquela sensação. Ou então reaplica com protetor solar numa textura em pó. Também às vezes facilita a rotina de quem tem uma vida agitada e não consegue ficar lavando o rosto muitas vezes. O com cor ele protege mais? Ele tem vamos dizer assim, um algo a mais, que são os compostos físicos, que também vão agir nessa proteção, só que a proteção que a gente chama inorgânica. E o composto químico, ele vai agir absorvendo. Vou dar um exemplo. É como se o protetor químico ele fosse uma esponja que pegasse para ele a radiação solar. E os compostos físicos, eles são como um espelho que rebatem a luz e não deixam a luz penetrar nas camadas mais profundas da tua pele. Então é como se você tivesse uma dupla proteção. Por que não? Melhor ainda. Sim, claro. E é verdade que o protetor com cor é o único que protege da luz azul? Atualmente, existem novas tecnologias que mesmo um protetor solar sem cor, alguns, claro, eles conseguem proteger, tem um filtro de luz visível e do infravermelho. Mas isso não é a maioria, são alguns produtos que têm esse diferencial no mercado. No geral, os protetores solares com cor, eles conseguem proteger muito melhor a luz visível do que um protetor solar simples, sem cor. Sim, então é importante a gente passar o protetor mesmo quando vai ficar em casa, né? Só a luz do celular, a luz das telas em geral, elas já são nocivas, né? Com certeza, inclusive a pigmentação da pele, as desordens pigmentares, como o melasma, tiveram um crescimento importante com o aumento das telas. Então, a gente, não só o câncer de pele, mas também as manchas, o fator do envelhecimento precoce, sim, eles são piorados pelo uso das telas, né? E quais são os principais erros que as pessoas cometem em relação a protetor solar? O principal erro é não reaplicar. É achar que o que você passou de manhã está te protegendo durante o dia inteiro. Agora existem outros erros, como por exemplo, um protetor solar que não vai muito bem com a cosmética para o teu rosto, que não é do teu tipo de pele. Então, se você usa um protetor solar que vai dar oleosidade no teu rosto, vai ser muito difícil que você tenha adesão a esse produto. Você não vai querer usar todo dia aquele protetor que não combina com o teu tipo de pele. E falando nisso, como que eu escolho o meu protetor com essa infinidade de opções que a gente encontra na farmácia hoje em dia? Eu sempre digo que é muito importante você ter a primeira indicação, pelo menos, de um profissional qualificado, de um dermatologista, porque ele vai dar o diagnóstico da tua pele e vai te orientar. Olha, você tem uma pele mais oleosa, então é o ideal que você use um protetor com veículo gel creme, um protetor para peles mais oleosas, ou então, olha, você tem uma pele mais seca, uma pele madura. Vamos pegar um protetor que tem uma associação com alguns outros compostos que tratam a pele, como vitamina C, mais hidratante. Então, tem muito disso. Às vezes a gente vai e se perde um pouco. E tendo uma orientação profissional, a gente depois consegue ir levando de acordo com a tendência que a gente já observou na nossa pele. Sim. E a gente pode dizer que a nossa pele, ela é como se fosse uma conta bancária que a gente foi depositando ali tudo ao longo da vida. Então, aquele sol que a gente tomou sem proteção na adolescência, porque na minha época era um pouco mais liberado, passava bronzeador no corpo, né? Essa conta, ela ficou na minha pele? A radiação solar, ela é cumulativa na pele. Então, eu digo que você paga a conta dos seus atos antigos da vida inteira. E a pele, ela vai denunciar como que era teu comportamento, não só de agora. O de antes. Muitas vezes você não tinha nem culpa, você era criança, não se preocupava com isso, mas essa conta vai ser tua no futuro. Em relação ao fator de proteção, também é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Porque você vê aí protetor solar, principalmente para o rosto, começa, sei lá, com 30, vai até 100. Como é que eu sei qual que é o melhor? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, atualmente, ela recomenda um fator de proteção solar para as nossas circunstâncias, que seja de pelo menos 30, que já garante uma ótima proteção solar. De 15 a 30, ele garante uma proteção solar média, boa. Então, vamos garantir pelo menos o fator 30, claro, lembrando que precisa ser reaplicado.
Um fator de proteção 50, ele já garante uma proteção solar excelente. Não que você não precise reaplicar, mas para aquelas pessoas que têm os fatores de risco maiores para o câncer de pele, vamos dizer assim, e até para o fotoenvelhecimento, pessoas de pele muito clara, com sardas, olhos claros, os ruivos, como a gente chama os fototipos 1 e 2. Eles precisam de uma proteção maior e, claro, com mais frequência. Então, para esses casos, a gente recomenda pelo menos um fator 50, com a reaplicação mais frequente de 2 em 2 horas. Mas a partir de 30, já garante uma ótima proteção solar. E se você perceber qualquer sintoma ou sinal de câncer de pele, procure um profissional especializado o mais rápido possível, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores vão ser os resultados do tratamento. E se você gostou desse vídeo, compartilhe a saúde com quem você ama e aproveita, e ativa o sininho aqui. Um beijo, até a próxima!